Olá, Pai do Senhor, seja bem-vindo a mais um episódio do Crente Podcast. É um prazer estar aqui nesse canal abençoado por Deus. E você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha para sua família, para os irmãos da igreja, para sua mãe, seu pai. E também você que quer vir aqui contar o seu testemunho, vai estar escrito aqui na descrição do vídeo. Entra lá em contato, manda o seu testemunho que nós iremos escutar. E para você estar aqui contando o seu testemunho. E também eu quero estar agradecendo ao canal Semeando Vida. Quero estar agradecendo. É um canal abençoado que conta, que fala sobre testemunho também, né? E vai lá, se inscreve no canal, né? Compartilha, que vai ser uma bênção, vai ser uma bênção para a sua vida também. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, né? Um irmão que veio da cidade de Campinas, São Paulo. E é o nosso irmão seminarista, né? Seminarista Riquelmo. Riquelmo, seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer o irmão estar aqui hoje. Eu vim contar o seu testemunho, né? Uhum. E eu pergunto para o irmão, qual é o seu testemunho? Bom, o meu testemunho eu já começo dizendo assim que eu sempre costumo dizer isso nas igrejas quando eu vou dar o testemunho, né? Que se possivelmente eu entrasse no culto para assistir ou para escutar o testemunho que eu vou dar, dificilmente eu mesmo acreditaria. Eu precisei viver essa experiência com o Senhor Jesus e de transformação de vida para poder hoje dar testemunho. Sim. Que Jesus veio para salvar, mas para transformar vidas, né? Literalmente, hoje, estando na igreja, dificilmente alguém que conheceu Jesus de verdade permaneceu a mesma pessoa, né? Difícil. E assim, eu sou natural de Natal, Rio Grande do Norte, né? Sou o filho mais novo. E eu tive consequências na minha infância que me levou à homossexualidade, né? Como possivelmente aos meus 10 anos, ali eu comecei a consumir pornografia aos 10 anos. E para uma criança de 10 anos consumir pornografia gera várias consequências, né? Sim. Então, explica um pouco que muitos adolescentes aí, às vezes antissociais ou irritados, né, com os pais ali. Isso. Então, muitos acabam consumindo antes do tempo, né? Um tipo de ação que deveria ser no tempo apropriado. Então, imagina para mim, com 10 anos, uma criança ainda, né? Sim. Consumindo esse tipo de pornografia e me gerando ansiedades em querer consumir ou realizar aquilo que eu estava consumindo, né? Então, isso já começou a me gerar alguns conflitos. Só que aos 11 anos de idade, foi num clube aquático lá na minha cidade, eu sempre gostei muito de piscina, de nadar, coisa assim do tipo. E um homem, aparentemente de uns 28 anos, não sei, 30, ele passou por mim e passou a mão em mim, no meu órgão genital, né? E eu tenho essa lembrança até hoje. Então eu fiquei bem assustado, né, de ter sido tocado indevidamente, Sim. quando devia ter 11 anos. E pensei assim, né? Bom, acho que foi por engano, que às vezes pode acontecer numa piscina, Bateu né? sem querer, né? Só que aí não foi mais o sem querer, né? Foi no mesmo lugar novamente. E aí eu fiquei muito constrangido, saí com medo, né? Porque era um estranho para mim. Sim. E aí eu sentei na cadeira, eu lembro como hoje, olhando para a piscina e me sentindo frustrado, porque fui tocado indevidamente. E assim, abuso sexual, ele não é só aquele consumado. Se eu tocar uma pessoa sem uma permissão da pessoa, isso é uma forma de abuso, né? E para mim, aos 11 anos, ser tocado por um homem, isso gerou um certo conflito na minha mente, assim, daquela cena não sai mais da minha cabeça. E ocorre que muitas pessoas, quando sofrem abuso, elas podem chegar a se sentir atraídas pelos seus próprios abusadores. Então, aquela cena dele me tocando não saia muito da minha mente. Só que consumindo pornografia e vendo ato sexual ali, e hoje estudando um pouco sobre a questão de sexualidade, pornografia, eu entendo que o conteúdo pornográfico pode gerar a curiosidade de viver uma possível bissexualidade. Então, eu creio que a forma que eu fui tocado, o consumo da pornografia, ver cenas sexuais de pessoas ali, aquilo começou a me gerar
gatilho, né? De desejo de consumo. Desejo de consumo, isso. De querer meio que ser tocado novamente Sim. daquela forma, né? Só que aí no decorrer da minha adolescência, foi bem difícil, eu passei por bullying na escola. Meu pai, por trabalhar e viver fora, não foi tão presente ou de me ensinar quando eu estava precisando ali. Sim. Meu irmão, minha irmã acabaram, né, seguindo sua vida. E a minha mãe, ela é muito super protetora, né? Eu, com quase 18 anos, ela tinha medo que eu fosse no shopping sozinho, né? Então eu ficava muito preso dentro de casa, Sim. vendo desenho, enfim. Minha infância foi basicamente isso. Só que houve um momento ali da minha infância que uma menina fingiu que gostava de mim, na época, escreveu uma cartinha de amor e tal. E eu fiquei encantado com aquilo, mas eu descobri que era uma mentira e todo mundo me zoou na época da escola. Nossa. Então, pra mim, que tava com crise de ansiedade, já uma possível depressão pela questão da rejeição. Meu pai não presente, meu irmão vivendo a vida dele, minha irmã também, preso em casa. Aí fui abusado, querendo ou não, aquilo foi um abuso. E aquilo gerou conflito, né? E o bullying da escola também. Então acabava ficando um pouco excluído ali. Sim. E aos meus 17 anos, mais ou menos, eu cheguei a ter um gatilho de depressão, de querer me isolar no quarto e achava que ninguém gostava de mim. Crises da adolescência, né? Só que tudo isso aí acabou me somando a me encontrar na homossexualidade. Porque foi quando, aos 18 anos, eu fui pro centro da cidade. E lá eu fiz amizade com um rapaz que era homossexual. E a amizade ali fluiu. Diferente quando eu buscava amizade com as outras pessoas, por eu não ser meio que o padrão delas, né? Sim, sim. Acabei sendo excluído, né? E os excluídos tentam se unir, né? É verdade. Então, Sim, assim, mesmo. por fazer amizade com um rapaz que era homossexual e me permitia conhecer uma praça que no termo da época se chamava GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes, eu comecei a conhecer outro mundo que eu não conhecia, né? E pelos conflitos, pelo abuso, pela pornografia, pela rejeição. Então, pela rejeição que eu sofri da menina, que eu até gostei na época. Ah, você gostou dela? Você gostou? Era criança, devia ter uns Sim. 13, 14 anos por aí, né? Então eu me senti machucado, né? Pela forma que eu fui Sim. rejeitado, pela forma que brincaram ali comigo. E aí me gerou uma coisa chamada complexo de inferioridade. Pela rejeição, pelos conflitos, pela falta assim da referência masculina, de me ensinar a ser como tal, que é importante. Porque assim, uma criança, ela tá fazendo a sua cosmovisão de mundo ali dos seus 7 aos seus 14 anos. Então, se o pai não for presente em ensinar o filho a lidar com o que é o mundo e quem ele é perante um mundo cheio de ideologias hoje, filosofias, falta de identidade, a criança ela vai se perder ou vai tentar se achar em algum lugar. Porque nessa idade ela sempre tem muitas dúvidas, né? Sim. E sempre quer saber. Elas sempre são curiosas, saber, Sim. né? Nessa idade que ela já começa a abrir a mente, né? Com Pro mundo, a certeza. querer saber, curiosidade. Então, se não tiver um pai ou uma mãe ali presente para ensinar, né? Para conduzir, né? Ela acaba, né, se perdendo um pouco. Com certeza. E a gente vive num mundo muito suscetível a lugares, a ideologias, né? A filosofias. Então, na minha época, era muito normal, gótico, roqueiro. Então, você sempre tentava se encontrar em alguma área, assim, né? Sim. Então, por consequências do que eu passei, me encontrei na homossexualidade e eu tinha esse conflito de não me sentir tão viril quanto os outros rapazes. E pelo fato de eu ser criticado, às vezes apontado como homossexual, e eu não sabia o que era ser isso, né? Só vim entender depois que eu comecei a viver essa área. Então as pessoas me taxavam como homossexual quando eu não entendi o que era isso. Aí eu me questionava, mas o que eles estão me chamando que eu não entendo Você o que era? não entendia, não tinha noção, né, daquilo. Só que, assim, um homem que não é tão viril ou que seja um pouco mais tranquilo, assim, nas suas formas de agir, já era muito taxado como gay, né? Então, repita 1000 vezes uma mentira na cabeça de uma criança que ela pode se tornar verdade. Sim. Então, num menino que tem 8 anos, que está começando a entender o seu mundo, já está sendo taxado como homossexual, ou não tem o pai tão presente? Era por quê? Porque você tinha um jeito diferente, Acredito um que andar, sim. um falar diferente. É que aí assim, você eu sempre eu melhorei muito, mas eu era bem magrinho, né? Sim. Com óculos mais grossos, né? O pessoal me zoava.
E eu sempre tive um jeito mais educado, assim, né? Ah, entendi. Mais nerdzinho, assim, mais tranquilo. Sim. E aí, por ser muito branquinho na época, eu moro em Natal, né? A maioria das pessoas tem um tom de pele mais parda ali. Sim. E, enfim, e eu era muito zoado na escola até por ser branco, muito branquelo, né? Até na Nossa, época do exército que eu fui me alistar, eu tinha o apelido de branquelo. Ah, meu Leitoso, Deus do né? céu. Enfim, Sim, então acho que por causa disso, eu acredito, né? sim. E aí, Pela aparência, pela as pessoas já aparência, começam a julgar, né? sim. E aí aqui entra um ponto, tem muitas crianças e tem alguns estudos que falam que na questão ali na paternidade, não, do pré-natal, existem alguns hormônios que, às vezes, alguns meninos nascem com alguns traços um pouco afeminados, né? Sim. Então, às vezes, por exemplo, eu já conheci homens viris que tinham um quadril parecido de mulher, por exemplo. Mas nunca foi homossexual, Nunca foi. né? Só que esse homem um dia foi criança, então, com certeza, ele era zoado. Na minha época, tinha um rapaz que eu estudei com ele, que ele tinha um excesso na mamária dele, que parecia de mulher. E ele nunca foi homossexual. Nossa, E as pessoas zoavam ele, né? Só que algumas crianças, quando elas são zoadas ou sofrem bullying ou coisa assim do tipo, elas podem chegar a acreditar nisso. Isso. Para mim, é alguma das explicações que algumas pessoas vão viver a homossexualidade. A criança ela é tão perseguida e as pessoas querem colocar que ela é homossexual por ter um trijeito, que ela começa a acreditar em um dado momento. E nesse meio tempo é quando ocorrem os abusos. E a maioria dos casos hoje na internet, que muitos rapazes hoje vêm pedir ajuda nessa área comigo, a maioria alega que sofreu um abuso ali dos seus 6, 8 anos, 12 anos de idade. E às vezes um abuso é suficiente para a pessoa se sentir presa naquela questão, né? Sim. Que foi um pouco parecido comigo também. Então foi nisso que eu me encontrei na homossexualidade. Fui na Praça GLS, vi um mundo que eu não conhecia e assim um mundo atrativo, né? Um mundo sem pudor, regra. O importante é ser feliz, né? Saia do armário e seja feliz, como as pessoas pregam hoje em dia. Mas é um engano, viu? Eu vivi 12 anos na homossexualidade e, assim, o mundo gay não é um mundo fácil. As pessoas pintam, né? Saia e se assume e seja feliz. Mas ninguém vai explicar os problemas, os conflitos que você vai ter com sua família e propriamente os relacionamentos conturbados e abusivos que vai viver no mundo gay. E é um ambiente que envolve muita droga e prostituição também. Nossa. É meio pesadinho. Assim. Né? E aí, com isso, eu fui numa praça, numa boate gay, que chamava Avesso, lá em Natal, na época. E eu tive a infelicidade de uma pessoa conhecida que trabalhava ali, me ver entrando e contou pra minha família. E aí, no dia seguinte, eu cheguei em casa, dizendo que estava com uns amigos, né? E aí, meu pai já me colocou de canto, fiquei 1 hora do lado do meu pai, e ele me questionando o que eu fui fazer lá. E aí eu só escutei como se fosse uma voz assim na minha mente dizendo assim: bom, se você estava lá, eu acho que você é isso, né? E foi o que eu repeti pro meu pai, o que eu escutei na mente, assim. Então acho que eu sou isso, né? Eu tava lá. E aí. Mas você tá com dúvida ainda? Não, é porque tá... assim, quando tudo isso aconteceu pra mim, eu ainda não consegui enxergar isso como um fundamento, né? Tipo, eu sou gay. Sim. Não. Eu sofri uns abusos, via pornografia. Não entendi o que era ser gay ou o que era o mundo gay. Então, tipo, tudo era novo ali pra mim. Sim. Então, eu não entendi aonde eu estava exatamente. Eu acredito que até se os meus pais tivessem um pouco mais de sabedoria, eu não julgo eles, porque isso foi em 2008, 2007, 2008. Eu fui o primeiro da família a se assumir. E, assim, aquela época ainda era uma época difícil, diferente de hoje em dia. Hoje é muito mais aceitável, mais compreensível que os pais aceitem seus filhos na homossexualidade, né? Diferente daquela época. Então, fui o primeiro. Então, foi bem difícil. Houve palavras fortes, né? Entre a minha família ali. Ficou um clima pesado. E isso acabou me afastando deles, porque eu queria estar mais num ambiente que eu tivesse paz ou compreensão. Então, eu acabava ficando mais do lado dos amigos, né? Eles eram religiosos? Não. Eu falo que os meus pais... Meu pai ele é um católico não frequentante, né? Ele vê mais pela televisão, sim, assim. Entendi. Com a maioria, né? Assim.
enfim. E aí, isso aí gerou essa divisão, né? Porque eu fui o primeiro, gerou um conflito, burburinho um pouco na família, né? Porque eu fui o primeiro a se assumir. E aí isso acabou me afastando. Eu acredito hoje que se os meus pais tivessem talvez conversado comigo, não ter me colocado assim contra a parede, ou tentando entender como foi isso, por quê, será que é isso mesmo? Será que, né? Sim. Tentar desconstruir essa ideia. Quem sabe, talvez, né, as coisas teriam sido diferentes. Porque em todo esse processo comigo, eu sempre guardei tudo para mim, porque eu não tinha com quem me abrir. Meu irmão foi viver a vida dele, a gente não tinha tanto essa questão de confessar as nossas intimidades, né? Assim, de apoio. Meu pai sempre trabalhava muito, não foi tão presente nessa construção. Minha mãe, eu não tinha como abrir com a minha mãe com todas essas questões, né? Nem com a minha irmã. Sim. Então, assim, faltou alguém que me entendesse, me Te escutasse, aconselhar, né? te escutar, estar ali do seu lado, né? Por isso que eu falo que é muito importante o pai e a mãe Sim. ser presente na construção da vida do seu filho, principalmente dos seus 7 a seus 14 anos. Firmar a identidade de quem eles são, de quem Deus fez eles serem, porque o mundo hoje, ele quer dizer que você é aquilo que você sente. Então isso é muito complicado, porque tem muitos jovens que hoje estão entrando na transexualidade baseado num sentimento, quando criança, que eles bloqueiam a sua puberdade para não desenvolver a sua fisionomia masculina. Como que uma criança pode compreender o caminho que ela está seguindo? E que às vezes é irreversível, até com a questão de transição de gênero, né? Que você vai fazer a remoção do órgão genital. Sim. Então, o mundo hoje está abrindo as portas para tudo, só que não fala das consequências. Isso que é o mais perigoso. Então, um conselho que eu diria para os pais: Sim. faça parte da criação e da construção de vida do seu filho. Pregue quem eles são na pessoa do Senhor Jesus. Quem eles são biologicamente. Sim. Né? E não de uma forma opressora, porque às vezes os pais não têm tanta sabedoria em falar desses assuntos, mas peça apoio de pessoas que entendem desse assunto para conversar com seus filhos, porque infelizmente a gente vive uma cosmovisão de mundo hoje que está muito forte, essa ideologia nas redes sociais. Sim, se você não educar, ensinar em casa, o mundo vai ensinar. E você não sabe se vai ensinar coisas boas, coisas ruins, né? Exatamente. Mas... Então, quando eu falo que meu pai não era cristão em si, mas tipo, se meu pai fosse cristão, se ele tivesse o princípio de Deus bíblico na vida dele, se ele não fosse órfão de Deus, porque assim, órfão a gente diz no sentido assim, não conhece a Deus. Então, se o meu pai tivesse princípio, tivesse me passado, essa identidade estava mais firmada em mim. Então, quando o meu pai ele não tem uma identidade firmada no princípio de Deus, isso pode gerar uma orfandade de Deus com ele. E automaticamente, se o meu pai não tem um princípio de relacionamento e de firmação de identidade com o filho, isso gera uma orfandade automaticamente no filho. E que a orfandade pode levar a pessoa a viver áreas que não convém a pessoa viver. Sim. Como buscar a resposta nas drogas, nas baladas ou na prostituição. Porque a pessoa que não tem identidade, ela precisa se sentir inclusa em algum lugar. Né? Então, para a gente ver como que é importante o princípio e o relacionamento de firmação de identidade de pai para com filho. É forte, né? É forte. Estou tentando assim refletir porque é um assunto bem profundo mesmo, né? Sim. Então é muito importante. Então assim, com isso eu caí fundo no mundo gay, comecei a ir para as baladas, comecei a sair com os amigos, dar risada, e é muito atrativo para o jovem, né? Viver uma vida sem nenhum tipo de rótulo ou coisa assim do tipo, né? Liberdade, né? Liberdade, né? Só que aí vem as consequências. Mas, assim, com isso, eu comecei a... Porque, assim, quando eu entrei nas boates gays, tinha aquele show de drag queen, né? Sim. E aquilo, pra mim, foi algo que mexeu comigo, porque eu tinha muitas feridas. E, geralmente, num personagem ou
uma música, a gente aflora emoções, né? Então, vendo aquela apresentação, e eu já tinha vontade na época de fazer teatro, e então isso acabou sendo atrativo para mim. Então, eu comecei a me montar como drag queen, me vestir como mulher e fazer shows, né? Porque, na verdade, a drag queen é aquela versão da mulher exagerada. Então, muita maquiagem, É aquelas bem. perucas mais exageradas, Sim, roupa, né? sim. E com isso eu comecei a me montar, participei de alguns concursos de drag queen na boate que teve na época, mas foi num programa de televisão lá em Natal que se chama Fátima Melo, que é da Band local de lá. Houve um concurso para ser eleito a rainha da parada gay de Natal em 2009. E eu participei desse concurso e eu ganhei. E fui eleito rainha da parada gay em 2009 lá em Nossa, Natal. sério. Tem algumas fotos Tem aqui, um né? vídeo que Tem eu um acho que vídeo. que eu mandei aí. Vai pôr aqui. Sim. Que era eu. Não sei se. Nossa, não parece, né? Que É, tá bem maquiado, bem, tá, sim. né? Peruca, né? Peruca. É. Isso. Isso aí, Já era aqui em Campinas, na boate, você fazendo show. fazia show É, aí? Ah, interpretação de cantoras pop, né? sim. Nossa, gente. É, Muda bastante. muda. Tirou? Tem mais? Acho que tem alguns vídeos, É, né? tem um vídeo ainda. Batendo cabelo aí, ó. Nossa. Fazia portaria das boates também. É mesmo? É. Tá E bem eu fiz por rápido. 6 anos da minha vida, É. fazendo show. 6 anos? 6 anos. 6 anos E aí foi fazendo o show. processo que eu me batizei nas Isso aí águas, né? já, É, você se depois da minha batizando nas experiência. águas. Olha, diferença. Sim. Agora é um homem de Deus, né? E assim, o ponto-chave da minha história é uma história de chamado em si. Eu falo que a homossexualidade é uma parte da minha vida, né? Sim, Mas sim. que houve um momento que eu recebi uma palavra de Deus na minha vida, que eu tinha esse chamado, enquanto eu não voltasse para esse chamado, nada daria certo. Foi nesse meio tempo que eu saí de casa, vim viver minha vida aqui em São Paulo, que apareceu uma oportunidade de trabalho. Isso foi finalzinho de 2010. Mas finalzinho de 2010 para 2011, em Vinhedo, São Paulo, foi quando uma mulher na rua olhou para mim e disse assim: quando a gente tem um chamado da parte de Deus, você pode ir para qualquer lugar, mas nada vai dar certo na sua vida. E assim, eu não frequentava igreja, Sim, você, eu não tinha o conhecimento do evangelho. você nunca foi, né? Eu Igreja. fiz com 11 anos ali o catecismo da Sim, igreja católica, sim. né? Aos 11. Mas depois disso, nem na igreja católica eu voltei mais, na época. Então não tinha conhecimento algum do evangelho e nem a igreja protestante eu conhecia. Só que essa mulher do nada, uma mulher na rua olhou para mim e falou isso. E se eu não vivesse o chamado de Deus na minha vida, é tipo assim, as portas todas iriam se fechar. E não sabia eu que essas palavras iriam acontecer de verdade. Porque foi esse ponto. Porque parece que foi uma palavra muito profética na minha vida. Porque daí, algumas experiências, assim, eu diria que espirituais, acabou acontecendo comigo. Eu falo que a minha experiência com Jesus ela foi muito espiritual e pessoal para hoje eu estar na igreja. Entendo um pouco porquê, da onde que Deus me tirou e da onde Ele está me colocando para trazer um posicionamento Sim. de fé, né? Então, assim, depois dessa palavra que foi em 2010, 2011, eu vim morar em Campinas, São Paulo. E aí, morando com um amigo, para recomeçar a vida lá, arrumei um trabalho e tal, teve um dia que simplesmente eu tive um sonho, uma visão, que eu estava em cima de um muro, e aí eu vi um homem de veste branca, de cabelos um pouco longos e barba, que era Jesus, né? E ele fazia aquele olhar meio que de misericórdia, como se ele dissesse assim, segue-me. Sim. Não sei se você assistiu The Chosen, tem uma cena lá que Jesus, personagem lá, ele olha para Mateus, né? Faz aquele olhar e diz, Mateus, né? Tipo, segue-me. Sim. Parece um pouco a mesma cena ali, Sim. só que na visão lá em 2011. E aí eu acordei tendo visão com Jesus. Eu falei, ué, mas acordei sonhando com Jesus e tal. Aí eu levantei, fui trabalhar normal, para mim foi só um sonho. Aí quando eu entro no ônibus e sento atrás do motorista,
quando eu sento assim, tem aquela imagem, aquela foto assim de Jesus, né? Da mesma forma. Sim. Aí eu até me assustei assim, eu falei, nossa, acabei de sonhar e estou vendo de novo, né? E aí, assim, experiências começaram a acontecer na minha vida. E assim, eu acredito que Deus ele entrega dons, até dons específicos às pessoas, né? Sim. Pessoas específicas. Então, assim, um dom que eu tô, acho que me posicionando mais agora em um podcast, Sim. é que eu tive sempre um dom de poder enxergar as coisas assim de uma forma espiritual. Espiritual. Eu nunca falei De muito porque as visão, pessoas né? iam achar que, né? Sim. Então, assim, eu tive essas experiências, mas ao mesmo tempo eu comecei a ter algumas experiências meio que negativas também, assim, de sonhos ruins, como se fosse demônio, essas coisas todas, né? Sim. E aí, nesse processo, eu morei com algumas pessoas e fui vivendo minha vida, fazendo show e tal. Aí eu morei com um rapaz e com a família dele, que eles eram meio que espíritas. E eu fui umas 5 vezes lá nessa parte espírita. Mas eu nunca me envolvi em nenhuma religião em si. Nunca Sim. procurei viver algum tipo de vida religiosa. Então, assim, eu só fui umas 5 vezes no espiritismo. E fui uma vez na Umbanda apenas. Aí, né, pra conhecer, né? Só que houve um momento da minha vida que eu quase morri uma vez. Que eu tive, pela terceira vez, a dengue e foi hemorrágica. E o médico olhou para mim, disse que eu estava com infecção na garganta e disse que me deu antibiótico. E eu quase morri, porque a imunidade já quase Já zero com a tava. dengue. Tomar Isso. antibiótico. É. Até o médico olhou para mim e disse assim, não sei como é que você está vivo ainda. Jesus. Então, assim, eu tive experiência, né, da visão dessa religião de me chamar nas madrugadas, né? Sim. Sendo que eu acordei tendo essa visão, né, deles falar comigo ali, e eu me questionei porque eu nunca busquei entender essa religião em si Uhum. e essas entidades que eles veem dessa forma. E aí eu me questionei, mas como que eu tô tendo visão com essas coisas se eu não procuro, né? Para mim não fez muito sentido. Da mesma forma que eu tive experiência com Jesus. Só que Sim. assim, tudo começou a acontecer depois da minha experiência com Jesus, ali de ter o sonho, a visão e a palavra de chamado. Então parece que o inimigo ele tenta desfocar aquele que Deus chama, né? Para outras religiões, outros caminhos, até no sentido de prosperidade, né? Focar muito em dinheiro, fama. E isso foi acontecendo, porque quando eu entendi ali o contexto da drag queen, porque assim, da mesma forma que o mundo artístico é competitivo, é bem difícil ali por trás dos bastidores, a mesma forma no mundo gay e na parte de shows ali das drags também. Então, assim, eu comecei a ver que aquilo não era pra mim. Tinha muita coisa que eu ficava chateado e que eu via que, assim, fazer show era mais um hobby. Eu nunca ganhei dinheiro como drag, né? E você fala assim, que nesse trabalho, esse Sim. lugar que você, né, esse mundo aí, você fala que as pessoas tem um olhar assim, de coisas boas, né? Sim. Vamos supor, alegria, uma felicidade. Sim. Mas você falou que não é bem assim. Não. Então, o que te afetou mais, assim, nessa área, assim, o que te deixou, né? Na verdade, acho que falsidade. Falsidade. Porque como é um ambiente que envolve muita fama, poder, então as pessoas se aproximam muito de você para, às vezes, tirar aquilo que é bom de você, o melhor, né? Sim. E, às vezes, quando não precisa mais, deixa de canto. Entendi. Então, coisas assim que me chateam um pouco. Sim. Só que eu também notei algo um pouco espiritual, porque, assim, quando eu fazia show, às vezes, não parecia que era eu. Eu tinha mais roupas de personagem do que eu mesmo. Eu vivia mais a vida de personagem. E estava afetando a minha parte visual, né? Sim. Então, sobrancelha mais fina, um rosto mais afeminado, a voz até um pouco mais afeminada, assim, né? E quando entrava para fazer show, era surreal, não sei explicar. Algo me tomava ali e parecia que não era eu. Que não era você. E isso começou a me assustar a um certo grau. Porque, vivendo nesses ambientes, pessoas diziam que eu tinha entidades femininas, né? E eu tive experiências de sonhar com um senhor negro de cabelo todo branco, murmurando, Sim. falando comigo.
ou a entidade que apareceu abrindo lá a capa preta para falar, para aceitar ele, né? Misericórdia. Então, e aí eu falei, mas o que está acontecendo que eu estou enxergando todas essas coisas? Porque eu nunca procurei. Então, sonhar de graça não existe. Né? É um dom, né? Você já estava tendo revelações, né? Sonhos. E é um dom de revelação, de né? revelação. E, biblicamente, eu me posiciono como continuista. Eu acredito que os dons e os milagres continuam, não foram cessados, né? Sim, sim. E eu dou testemunho. Como que eu posso simplesmente ver essas coisas, né? E já aconteceu, por exemplo, de eu sonhar com uma amiga magra, muito magra, cheia de mancha preta pelo corpo. E um dia depois ela anuncia que estava com câncer. E eu sonhei com ela antes, né? Tipo, sim. Como que eu sonho uma coisa que acontece? Aí isso começou a fazer, assim, me confrontava, mas eu guardava para mim, porque se eu fosse falar para as pessoas, né? As pessoas não entender. Né, entender. E né? nem eu entendia de onde que vinha isso em si, né? Só que embora a minha família tenha um princípio cristão, mas nunca procurou viver na igreja, né? Então eu tinha esse fundamento. Porque eu lembro que quando eu era criança, eu tinha uns 5, 6 anos, eu tenho uma memória muito boa de lembrar. E eu lembro que eu olhei para minha mãe uma vez assim e falei, mãe, eu queria falar com Deus. Queria rezar. Como é que faz para rezar? Né? Então, desde criança eu já tinha curiosidade, né? Né? Então, assim, eu tinha essas experiências e sonhava com coisas que aconteciam. Sim. Né? Até esses tempos. E eu falo que... Eu falo isso para testemunhar a misericórdia e a glória de Deus, né? Uhum. Ele que me usa. Eu não tenho como eu pedir para ver nada. Esses tempos eu sonhei com um amigo meu que é homossexual, mora lá no Rio. Sonhei com ele 2 dias seguidos, 2 homens querendo matar ele, no sonho seguidos. Mandei um áudio para ele. E aí ele mostrou para a mãe dele e a mãe dele respondeu. E falou, não, Riquelme, Deus também me mostrou que tem 2 homens querendo pegar meu filho. Olha. E eu falei, uou! Tipo assim, eu moro em Campinas, como que eu sonho uma coisa que Deus confirmou com a mãe dele, né? Deus confirmou. E assim, o meu amigo, ele não vive no meio religioso, ele vive no mundão, ele é homossexual. Sim. Aí eu fiquei refletindo, falei, como Deus é misericordioso, porque Deus estava mostrando para mim, confirmar com a mãe dele, que estava dando livramento na vida dele. E ele não vive a fé. Só que ele viveu quando criança. Então Deus, embora que a gente esteja no mundo, toda hora Deus está dando oportunidade para que a gente se volte para ele, né? Sim. E Deus usar a minha vida e a mãe dele para confirmar algo para ele, eu acredito que algo já foi plantado nele e em algum momento ele possa ter experiência com Jesus da mesma forma que foi comigo, da palavra que eu recebi lá em 2010, né? Então, assim, o agir de Deus a gente não entende, a gente só tem que ser usado por ele e em algum momento a gente crê que essas pessoas irão se converter, né? Então, assim, a misericórdia de Deus eu vejo na minha experiência, na minha vida, e só confirma que Jesus veio por aqueles que estão perdidos, por aqueles que não conhecem ele de verdade. Sim. Né? Porque eu, por exemplo, na sociedade eu era o mais julgado, né? Mais condenado. Isso aí já está condenado. Sim, mundo de prostituição, vai se destruir nas drogas e tal. Mas Deus teve misericórdia de mim e Deus tinha um plano na minha vida. Né? E assim, esse seu amigo, ele tá vivo hoje? Tá vivo? Ai, vira e mexe, a gente conversa. Sim, graças a Deus, né? Ele, oro pela vida dele também. Que bom. Sim. E eu tenho esses dons. E começou a manifestar tudo depois que eu recebi a palavra de um chamado e tive uma visão com Jesus em 2011. Então, outras coisas espiritualmente eu comecei a enxergar e o dom começou a crescer mais dentro de mim, né? Só que aí eu sempre guardei para mim e segui em frente. Só que aí, nesse processo, eu vim para Campinas, trabalhei como cabeleireiro, eu sempre gostei de trabalhar. Eu nunca me prostituí no sentido de cobrar. Eu me relacionava com quem eu queria, como eu queria, quando queria, mas nunca cobrei. Você não vivia disso, eu tinha esse princípio cobrar, de ter o meu dinheiro pelo meu trabalho. Sim. Né? Então, eu não vivi prostituição. Sendo que na Bíblia, prostituição não é só o ato de cobrar, mas é de se relacionar com pessoas sem compromisso, né? Então, eu posso não cobrar, mas eu já vivi uma vida de prostituição. Então, enfim. Só que com isso, eu dei uma reviravolta na minha vida. No caso, não morri, né? Com aquela doença lá da dengue hemorrágica. Sim. Parecia um palitozinho de... Ai, meu Deus. Né? Mas foi logo quando eu tive o prazer de trabalhar nos maiores salões do país. Trabalhei no Estúdio DAP. Trabalhei um tempo também no Celso Camura e foi quando a minha vida deu uma reviravolta, né? Profissionalmente.
Só que foi nesse processo que coisas aconteceram lá e que deram errado. E eu perdi tudo que eu tinha e tudo deu ruim. Nossa. Só que eu não entendia por que estava acontecendo tudo isso. E foi aí que, assim, quando as pessoas me convidavam para ir na igreja, eu sentia uma certa inquietação. Tipo assim, Riquelmo, vamos na igreja? Eu lembro que as pessoas me convidavam. Mas eu começava a ficar atribulado. Uma inquietação. Tipo assim, não vai. Eu falei, sabe uma coisa? Não, eu vou na casa de fulano. Vou na casa de Beltrano. Pra dar um jeito de não ir na igreja. De não ir na igreja. Eu sempre fui resistente. Eu não Sim. queria ir, não. E aí, quando eu precisei me encontrar numa situação da minha vida que eu estava todo quebrado, aí foi aí que uma amiga do meu trabalho mandou mensagem para mim e me chamou para conhecer a Nazareno, que é a igreja que eu congrego lá em Campinas, né? E foi aí que eu acabei topando, né? Um momento difícil que a gente vai buscar Jesus, foi. Né? E foi aí que eu fui na igreja algumas vezes de terça e domingo, foi durante um mês mais ou menos. Só que a minha experiência foi em casa, não foi exatamente na igreja. Eu comecei a buscar oração pelo YouTube, porque eu não sabia orar direito. E eu estava precisando de oração, eu estava buscando a Deus de alguma forma, porque a dor que eu estava sentindo e o processo que eu estava passando era bem difícil. E foi aí um dia que eu estava deitado no chão, isso foi em setembro de 2018. Eu estava com fone de ouvido, escutando oração pelo YouTube, e eu não lembro que oração foi, mas ela falava assim, sem entregar minha vida para Deus. E foi nessa hora que eu, muito cansado da minha vida, porque eu tive uma vida muito disfuncional, né? Desde a minha adolescência, ao entrar na homossexualidade. E o mundo gay não é fácil. Você vai se relacionar com muita gente que vai fazer mal emocionalmente para você, gente que às vezes pode se aproveitar de você, gente que às vezes pode trazer muitas coisas ruins. Sim. Eu tenho amigos que tiveram uma vida destruída pelos relacionamentos que eles tiveram na homossexualidade. Pessoas que vieram para fazer o mal mesmo. Então, é uma vida difícil, não é uma vida fácil. E foi nesse momento que eu, cansado dessa vida, porque ser gay não é fácil, literalmente. Não é fácil. Não. E aí, pelos problemas familiares, problema de trabalho, que eu perdi tudo que eu tinha. Então, eu vivi numa circunstância ali que não fazia nem mais sentido estar vivo. Começou a vir sentimento na minha mente, assim, dizendo assim, será que se você subir num prédio e se jogar dele, alguém vai se importar com você? Meu Deus. E é interessante que essas vozes eu conseguia discernir desde criança. Tanto quanto lá atrás, quando meu pai me perguntou o que eu estava fazendo lá na boate gay. E eu escutei essa voz. Eu acho que você é isso, né? Sim. Então, é um dom que Deus me deu que eu consigo discernir as vozes que vêm à minha mente. Quem é o que não é, né? Que é errado, que se é de Deus ou não. E começou a ter pensamento de suicídio. Veio, então, mas graças a Deus eu nunca pensei em fazer isso, mas o pensamento vinha, né? Porque quando você vive um processo de uma dor muito profunda e intensa, às vezes, porque a gente tem que ver a parte emocional, mas tem a parte espiritual, né? O diabo, ele quer, de alguma forma, empurrar a gente para isso. E a parte emocional que a gente tende a se excluir, né? E se privar das pessoas. Então, juntando os dois, deu nisso. E foi nesse processo que eu olhei para Deus e falei, Senhor, cansei da minha vida, eu desisto, porque eu já não sei mais o que fazer. E foi nessa hora que, quando eu entreguei minha vida para Jesus em casa, eu senti o meu corpo formigar dos pés à cabeça, esquentar dos pés à cabeça, dentro de casa. Nossa. E foi algo tão forte, foi algo tão intenso, que eu simplesmente assim apaguei, eu dormi. Mas quando foi no dia seguinte, eu vi o mundo que estava mais claro, assim, tipo uma plenitude, uma clareza no mundo, né? E aí comecei a sentir uma paz interna, a depressão que eu tinha sumiu, porque eu acordava todo dia com aquela sensação como se algo me puxasse para debaixo da terra, que gerava aquela falta de viver, né? E depois dessa experiência de eu entregar minha vida para Jesus em casa, no dia seguinte já foi essa chave virada. Uma plenitude de espírito que eu nunca tive na minha vida. Deus te deu uma paz ali, né? O vazio que eu sentia desde criança foi preenchido, porque a vida que eu vivia na vida homoafetiva era uma vida de vazio que eu procurava preencher na bebida, no sexo e nas amizades e na aventura. Que eu focava tanto isso na sexta, sábado e domingo, mas quando chegava segunda-feira em casa, eu acordava com aquela cratera no meu peito, pensando o que eu ia fazer da minha vida. E o que eu tinha de fazer era viver aquela vida repentina, de buscar alguém para se relacionar, alguém que
que eu pudesse tentar algum tipo de namoro e não existe. Não acredito em relacionamento de pessoa do mesmo sexo. Não existe princípio de fidelidade. Existe conveniência ou relacionamento aberto, 1 a 2 até a 3. Mas eu nunca vi um relacionamento sério. Todos os anos que eu vivi lá. Então, assim, essa experiência me fez ser uma pessoa diferente. Porque pela primeira vez na minha vida, eu me senti completo. Aquele vazio não existia mais e a depressão foi embora. E eu comecei a ver um mundo mais claro e comecei a sentir os frutos do Espírito, como paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E foi um estado de espírito que eu nunca vivi na minha vida e um tipo de prazer também que eu nunca vivi. Nem vivendo todo o prazer do mundo, toda a carnalidade do mundo. Uma fama momentânea que eu tive de trabalhar com pessoas importantes, né? Revista, caras e tal. Aquela plenitude de espírito foi a coisa mais perfeita que eu já experimentei na vida, depois dessa experiência. Sim. E foi depois dessa experiência que foi uma chave. Porque, assim, hoje estudando teologia, eu estou no 3º ano já, cursando, a gente começa a estudar os homens da fé, o conceito bíblico sobre salvação, nascer de novo. E tem uma coisa muito interessante, porque tem um homem chamado John Wesley, que ele ficou muito famoso pelo movimento de santidade lá nos Estados Unidos, e a gente pode até considerar ele como um reformador da fé, né? Sim. Nesse sentido. Ele alega em seu livro que ele nasceu de novo quando ele foi ver uma passagem de Martinho Lutero na igreja, e quando ele viu essa passagem, ele alega que o seu corpo começou a formigar dos pés à cabeça e estava em chamas, como se tivesse um fogo em cima dele. Sim. E quando eu li isso há alguns meses atrás, lendo sobre ele, eu achei incrível, porque assim, não que eu esteja me igualando à pessoa dele, mas alguém como eu, pecador como eu era visto na sociedade, ou como a Bíblia trata, né? Eu tive uma experiência que foi da forma parecida como desse cara. Então, as minhas experiências, elas sempre tiveram um fundamento bíblico e teológico sobre nascer de novo. Porque houve uma metanoia, uma mudança de pensamento. Porque depois dessa experiência, de uma forma progressiva, foi até 6 meses para eu ter a convicção que eu precisava renunciar. Porque assim, houve momentos que eu comecei a não conseguir mais me relacionar com outros rapazes. Eu senti que algo não batia mais. Você sentia alguma coisa ainda? Sentimento? Não sei. Então... Desejo, né? Sim, desejo até sim. Só que era diferente, não era mais da mesma forma de antes. Sim. Eu comecei a sentir uma certa barreira. E aí teve momentos que, por exemplo, a última vez que eu vivi algo com um rapaz foi em fevereiro para março de 2019. Foi o último processo, foi a convicção final que eu tive de romper mesmo. Eu estava abraçado com ele na casa desse rapaz e a gente tinha se relacionado. E aí, abraçado com ele, eu senti uma atmosfera diferente ao meu redor e uma voz ecoando dentro de mim, dizendo assim, você está fazendo o que aí? E eu comecei a ficar atribulado. E eu não conseguia ficar, e o menino queria namorar, e eu falei, não, eu tenho que ir, que eu não sei o quê. Inventando, né? Pra escapar lá. Ele querendo segurar, né? E aí, isso foi uma convicção, porque eu comecei a escutar a voz de Deus. E a última vez foi num ambiente gay mesmo que eu tava, e cheguei a me relacionar, e foi a última vez que eu rompi. Porque depois que eu me relacionei com esse rapaz, eu comecei a ver os rapazes que estavam lá nesse ambiente, eu comecei a me sentir incomodado e uma voz dizendo dentro de mim assim, sai daí agora. E eu não conseguia mais ficar dentro daquele ambiente, né? E aí eu definitivamente eu entendi, falei, Deus não quer que eu viva isso e nem eu consigo mais. E aí uma coisa peculiar, toda vez que eu me relacionava e vivia aquilo, eu sentia como se o Espírito Santo saísse de mim. Eu começava a me sentir vazio, sujo, acusado e distante de Deus. Isso me faz lembrar quando Davi fala, né? Deus não tira o teu Espírito Santo de mim, quando ele pecou, né? Pecou, isso. E então, assim, espiritualmente eu sempre tive essa sensibilidade de sentir, de escutar a voz de Deus falar comigo, né? E isso aí foi crucial, ao ponto que eu estava em casa sozinho e eu escutei como se Deus falasse dentro de mim, se você quiser caminhar comigo, você tem que tomar uma decisão.
sendo claro para mim que viver a homossexualidade não era a vontade de Deus na minha vida. E isso me faz lembrar de Lucas 9:23, que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, Sim. toma sua cruz e siga-me. Sim, isso. Que aí é um ponto interessante, porque a maioria das pessoas, e principalmente os homossexuais, eles querem negar um Deus que olha para você e fala que você precisa viver princípios e prega um Deus que você vive da forma que você quer. E as coisas não é bem assim. Não. Jesus, ele chama um povo para viver para ele. Depois que a gente caminha com Cristo, não sou mais eu, mas Cristo está em mim, como diz o apóstolo Paulo, né? E nesse processo eu entendi isso sobre a renúncia, e até porque viver a carne para mim era algo incompatível, porque viver a carne me fazia perder a presença do Espírito na minha vida. Então isso foi crucial para eu romper. Então, desde março de 2019 até hoje, nunca mais me relacionei com ninguém. Estou em santidade para a glória de Deus. Glória a Deus. E abandonei também 20 anos de pornografia. 20 anos. Eu consumi a pornografia por 20 anos. E hoje eu não sinto vontade nenhuma de ver isso. Sou livre disso, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Então isso aí foi meu rompimento, literalmente. E as experiências espirituais que eu passava. Tipo, no dia que eu reconheci, que eu gosto de usar esse termo, né? Sim. Jesus como meu Senhor e Salvador, foi algo tão forte que me faz lembrar da experiência do batismo na minha casa, que eu creio que ali foi o batismo com o Espírito Santo, que quando eu reconheci Jesus como meu Senhor na oração do apelo, eu senti meu corpo formigar novamente, mas parecia descarga elétrica saindo dos meus dedos assim, e como se algo tocasse nas minhas costelas. E foi algo tão forte que eu saí até tonto de lá. Você saiu tonto. E foi uma irmã lá de Natal, a Vitória, que é uma bênção. E foi ela que fez o apelo para mim lá, né? Sim. Só que na mesma madrugada, eu tive uma visão como se eu visse um demônio com a cara feia para mim. Misericórdia. E isso me faz lembrar até de uma questão da fé, porque quando não reconhecemos Jesus, ainda estamos debaixo da condenação. Então, pelo sangue de Jesus, pelo reconhecimento dele como Senhor e Salvador e arrependimento dos pecados, é que somos justificados diante de Deus para a salvação. Sim. Adotados como filhos, né? Novamente, de Deus. Que existe essa diferença. O povo acha que todo mundo é filho de Deus e não é bem assim. Filhos são aqueles que reconhecem a Cristo e vivem uma vida conforme a sua vontade. E Jesus afirma isso em João 14:21. Que aqueles que diz que me amam, seguem a minha lei, a minha vontade, ou seja, os meus mandamentos. Sim. E Jesus basicamente está dizendo assim, se você me ama, você vai seguir os meus mandamentos. Porque se você diz que me ama e não segue os meus mandamentos, você está mentindo. Então existe um princípio de vida a ser vivido no Evangelho, né? E é o que eu falo para os rapazes que são homossexuais. Eu falei, olha, você se dizer homossexual, isso não lhe isenta que você tenha responsabilidades com Deus, né? De viver um princípio de vida, sim, ainda que você se entenda dessa forma. Então Deus, com qualquer um, do hétero ao homo, existe um princípio de vida a ser vivido, né? E foi isso que eu entendi na época e renunciei porque realmente nem eu conseguia mais viver o que eu vivia antes. Eu não conseguia mais estar ali. Hoje, se eu me aproximo num ambiente que seja até gay, ou, por exemplo, eu passo por um motel, que é um ambiente que envolve muita prostituição, eu não consigo, eu fico incomodado. Às vezes eu sinto até uma atmosfera de morte de um motel, por exemplo. Nossa. Por quê? Porque é um ambiente de prostituição, e ambiente de prostituição leva à morte. Acho que 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 15, Jesus diz, será que quando Cristo voltar, se unirá uma só carne a uma prostituta? Então, ali fala sobre o corpo que é o templo do Espírito Santo. Sim. Então, existe uma conduta moral e do nosso corpo que a gente deve seguir. E que o sexo dentro da Bíblia, ou vamos usar o melhor termo, sexualidade à luz da Bíblia, existe um propósito. A gente não pode viver de qualquer forma a sexualidade. A sexualidade não é só um sentimento ou um órgão genital que eu sinto fluir e eu tenho que me deixar ser seduzido por esse sentimento. Não. Se a gente for ver ali em Gênesis, capítulo 1, do versículo 28, ali fala basicamente sobre a sexualidade da forma que deve ser vivida. Quando o texto fala sobre a bênção, que é a sexualidade para ser vivida entre o macho e a fêmea, homem e mulher, e que há o mandamento, que é a multiplicação. Então, ou seja, a sexualidade ela é um propósito debaixo da vontade de Deus que envolve o contexto de família, que envolve procriação.
Então, a sexualidade não é só o meu sentir, é a responsabilidade. A sexualidade está ligada à responsabilidade na Bíblia. Por isso que Jesus reafirma isso em Mateus 19, que o homem deixará seu pai e sua mãe e unirá a sua carne à sua esposa, né? Então, a sexualidade é para ser vivida dentro do matrimônio. Então, qualquer ato sexual fora do casamento é visto como pecado para o hétero e não seria diferente para o homossexual, né? Isso mesmo. Então, o que Deus cobra ao hétero, consequentemente, o homossexual vai precisar viver se quiser ser um seguidor de Jesus. E foi isso que eu entendi. Então, renunciei à homossexualidade, busquei a igreja, e houve uma coisa muito interessante. No dia do meu batismo, e o batismo ele representa o quê? Uma confissão pública de Cristo, um rompimento com o pecado e viver uma vida exclusiva para Deus. Né? Dar testemunho de Cristo ao mundo. Isso. Foi no mesmo dia do Orgulho Gay de Campinas. Era eu descendo em direção para a igreja e todo mundo subindo para a parada. Olha e a palavra só. traz aquela reflexão que devemos viver na contramão do mundo. Então, um dia que eu fui rainha da parada gay, era o dia que Jesus estava tirando aquela coroa do mundo e me dando uma coroa da vida eterna. Porque eu estava confessando ele publicamente. Que bênção, hein? Glória a Deus. Jesus Você foi forte, né? Sim. Foi forte ali. E eu passei por isso tudo assim, tudo sozinho até esse momento. Sozinho, até o momento de eu entrar na igreja. Sozinho, né? Sozinho. Teve não algumas fácil, pessoas que né? estiveram ali comigo, mas todo momento eu tive mais só em casa, porque eu morava sozinho, minha família fora, né? E foi muitos processos, e assim, é o que eu dou testemunho. Tem gente que fala, você foi para a igreja porque, sei lá, você é frustrado, porque você perdeu tudo. Né? Tem alguns amigos meus que me julgam com isso. Não. E como que a igreja ali, né, lidou com você? Então, como que vocês... Com a igreja, eu não tenho que... Quando aceitou, né? Você aceitou, você começou a caminhar para a igreja. Sim. Como foi o processo na igreja? Então, o processo, assim, houve alguns desafios, porque, assim, a Nazaré é uma bênção, não tenho o que dizer da minha igreja, né? Mas eu entrei numa igreja que é uma igreja grande. A Nazaré tem, acho que na média uns 15 mil membros ali, 3 mil pessoas dentro de uma igreja enorme, né? Sim. Então, para mim, que nunca vivi um contexto de igreja, no início foi um pouco difícil de eu entrar numa igreja grande, muitas pessoas, e uma coisa que eu digo, eu entendo, um lado, quando a igreja ela tem resistência, não consegue muito ajudar pessoas que vêm da homossexualidade. Sim. Porque tem esse tabu, né? A igreja não está pronta, aquela coisa toda. Mas teve pessoas que tiveram comigo lá, que me ajudaram, que me apoiaram, que me escutaram, né? Porque o primeiro ano de convertido é muitas experiências. Então, assim, Deus sempre cuidou de mim todo o tempo. Mas tive esses desafios de tentar se sentir fazendo parte de um lugar que era grande e que eu ainda precisava conhecer bem as pessoas. Então, geralmente, pessoas que têm problema de rejeição, como eu vim, são pessoas que sofrem desse complexo de inferioridade, autoacusação. Então, a pessoa muito ferida e vai numa igreja grande, ela tem dificuldade de se abrir com outras pessoas, né? Às vezes, ela fecha um pouco o rosto e pessoas, às vezes, querem conversar com a gente, querem apoiar a gente, mas a gente está tão ferido que, às vezes, a gente transparece uma imagem que a gente não quer que as pessoas se aproximem. Então, existe um conflito aqui. E eu entendi que eu passei isso no início. Sim. Mas teve pastores que começaram a caminhar comigo, que tiveram sempre no meu processo, que me respeitaram, que... Uma coisa que eu sempre deixo muito claro, todas as minhas decisões foram minhas. Ninguém teve influência de dizer, olha, Riquelme, você tem que renunciar, você tem que fazer isso, aquilo. Não. Eu já cheguei com as convicções da minha mudança de vida e tudo que eu falei, eles concordaram porque se embasava com a Bíblia. Então, assim, foi eu que bati a porta da igreja, foi eu que pedi ajuda e foi eu que relatei toda a minha experiência e eles me apoiaram. Sim. Baseado naquilo que a Bíblia trata como verdade, né? Sim. Então, não houve nada da parte deles em dizer que eu tinha que fazer isso ou aquilo. É uma coisa que eu deixo muito claro porque as pessoas batem muito em cima que o pastor fez lavagem cerebral. Né? E não existe isso. Não. O que existe são pessoas que verdadeiramente tiveram um novo nascimento, foram batizados com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus.
Então, são pessoas que nasceram de novo e não conseguem mais permanecer numa vida de pecado. Seja heterossexual ou homo. Pessoa que nasceu de novo hétero, que tem o Espírito Santo, ela não consegue pecar em paz. Ela Não consegue. Não consegue. Se você pecar sexualmente sendo hétero, você não vai prestar mais para pecar. Da mesma forma, se um homossexual nasceu de verdade novamente, ele não vai conseguir viver aquela vida. Sim. Porque o sexo é uma forma de culto. Se realizamos à luz da palavra de Deus na sexualidade cristã que envolve contexto de família homem e mulher, como eu expliquei aqui, glorificamos o nome de Deus. Porque a obediência glorifica o nome de Deus perante a palavra. Agora, se eu faço na desobediência, Sim. se o hétero vai viver isso na desobediência, ele vai pecar e ele vai se sentir constrangido. Porque você não consegue pecar em paz com o Espírito Santo. Mas isso é verdade. Comigo. Porque é uma coisa que eu dou testemunho. Por mim mesmo, eu jamais seria incapaz de conseguir viver essa santidade que eu estou vivendo hoje. Por quê? Eu abandonei 20 anos de pornografia. 20 anos é muito tempo. E pornografia tem muitos males. Crise de ansiedade, depressão, irritabilidade, você se torna antissocial, Sim. gera perca de libido, impotência sexual. Você troca aquilo que é real pelo irreal, né? Então isso traz vários problemas emocionais na pessoa. Até da forma de você desenvolver a sua mente, de você desenvolver, de estudar, de se capacitar. Sim. Isso reprime, você se torna uma pessoa sem capacidade, né? A pornografia gera tudo isso. E ainda mais que eu tinha uma vida sexual muito ativa, vivendo na homossexualidade também. E eu me olho para mim mesmo, vivendo praticamente 6 anos em santidade. Nunca mais me relacionei com ninguém, nem cedi a pornografia. E nem questão de masturbação, Sim. esses pecados também. E quando você, né, aceitou Jesus, começou a ir na igreja, você sentiu desejo com o mesmo sexo ali aí? Então, no início eu ainda senti, mas assim, de uma forma diferente. E aí foi alguns flashes que eu fui tendo. Logo no início eu estava no trabalho, já estava convertido, já tinha convicção que eu ia renunciar ao meu passado e viver o meu futuro com Cristo. E aí entrou um rapaz, boa pinta, né, que trabalhava lá. E se fosse o meu antigo, eu possivelmente iria olhar para ele, paquerar, ou coisa assim do tipo, né? Sim. Só que eu sentia que não, eu estava em paz. Só que ao mesmo tempo eu sentia uma espécie de conflito. É como se uma mão colocasse a mão no meu rosto e dissesse assim, olha para ele. E eu comecei a sentir isso e eu comecei a me questionar. Mas espera aí, eu não senti isso antes, por que eu estou sentindo agora? Porque se Entendi. o desejo é algo natural, isso para mim não é natural. Sim, sim. Né? E a palavra vai dizer assim, resiste ao pecado e o diabo fugirá de vós. Foi o que aconteceu. Eu não aceitei isso porque eu já tinha convicção da renúncia de tudo. Andei, orei, não aceitei, repreendi. Aí não deu, pouco tempo depois, eu estava na frente desse rapaz, conversei ele olho a olho, não senti nada. Como se fosse meu irmão conversando com ele. Olha. E eu percebi que em outras situações, quando parece que eu estava sentindo e eu não aceitava e repreendia isso, Sim. passava. E aí eu fui começando a ver que esse gatilho que deu, né? Eu falei, nossa, que interessante isso. Quando parece que até então eu estava sentindo algo, quando eu não aceitava isso e repreendia isso e seguia em frente, Deixou de ser. deixou de ser. Né? Começou a perder o sentido. Sim. E foi nesse processo aí que, tipo assim, quando eu me converti, eu não pensava em casar com mulher ou coisa assim do tipo. Uhum. Ia viver para Jesus. Só que aí eu fui para Natal, participei de um cultozinho de umas irmãs do Coque lá. Umas 10. Do Coque. Aí tem uma missionária lá de 90 anos que orou por mim, falou de uma coisa que só eu sabia da minha vida, uma coisa muito profunda, e ainda disse que Deus um dia iria me dar uma família. Né? Olha. E aí achei interessante isso, porque ela falou de uma coisa que só eu sabia da minha vida, né? Então, como que ela pode falar? Só Deus usando ela para falar, né? E aí, depois disso, eu voltei para Campinas, e eu voltando do trabalho, eu desci do ônibus, olhei para uma menina e fiquei tipo uns 5 minutos olhando para ela, achando ela bonita, né? E caiu assim, a ficha depois, né? Nossa, tô achando ela bonita. E ela é bonita. Nossa, que legal. Eu nunca tinha parado assim
né? Sim, sim. E uma outra vez, quando eu entrei no Uber com as amigas lá e senti o perfume de uma das amigas e senti um fogo muito grande. E eu falei, uou, mas que é isso, né? Tipo, eu nunca tinha Um desejo, me né? permitido a olhar ou até sentir uma atração por uma mulher. Por uma mulher. E aí isso gerou, assim, desbloqueou algo no meu coração, né? Assim, Isso. no sentido de pedra, né, que a gente Isso tinha. aí foi pouco a pouco, né? Trabalhando pouco a pouco, assim. Deus foi Naturalmente, né? Sim, naturalmente. O meu processo foi totalmente eu e o Senhor mesmo. Devagarzinho Por isso que o foi. texto de Ezequiel 11:17 fala, né? Que eu tirarei aquele coração de pedra e darei um novo coração de Isso. carne. Tirarei aquele espírito e darei um novo espírito. Isso. Né? Então, é muito real essa questão do novo nascimento e de como que Deus faz nova todas as coisas, né? Isso é um processo, porque tem gente que chega, eu aceita Jesus, né? Homossexual, Sim. aceita. Aí você vê que ele eu já sai, né? Já não sou porque eu não aguentei, porque né, eu não aguentei, não. E assim, como você falando, é um processo devagar, né? O que Deus vai trabalhando na sua mente, vai trabalhando no seu coração. Sim, você sim. deixa de sentir aquele desejo assim, né? Como que você cada falou. um- Como você fala, eu senti desejo, eu senti uma atração por uma mulher, Sim. né? Não é que você ficou se forçando, eu tenho Sim. que amar uma mulher, eu tenho que gostar de uma mulher. E não é assim, né? Tem uma coisa que uma vez o pastor Lamartine Porzella uma vez falou que eu achei muito bonito. Que quando a gente é adotado novamente como filho por meio de Cristo, o DNA de Deus ele começa a fluir de dentro para fora. Ou seja, o querer imutável de Deus começa a ser minha própria vontade. Ou seja, eu começo a viver a natureza do que Deus me fez a ser, como propósito. Então, assim, eu acredito que... Porque aí entra um tabu, às vezes, na igreja. O homossexual ele só é liberto se ele casou. Tem essas questões. Né? Isso. Então, tipo assim, não é isso. Biblicamente, Deus é soberano. Ele pode tirar o pecado, do desejo, vamos dizer assim, do indivíduo, do homossexual. Sim. Mas não quer dizer que ele não vai ter problema com outros pecados. Todos vamos ter problemas com pecados. Só que isso não quer dizer que se Deus fazer isso com um, vai ser com todos. E ele é Deus e ele faz o que ele quiser com quem quiser e ele entende o porquê que ele faz, né? Sim. Só que a grande maioria das pessoas vão precisar saber lidar com seus desejos. Então, acredito que muitos homossexuais eles vão precisar buscar ganhar esse domínio próprio que é proveniente num tempo de relacionamento com Deus, que Deus vai trabalhando no coração da pessoa e ela vai começando a ver a questão do seu desejo de uma forma diferente. Por quê? Porque em Hebreus capítulo 4 vai dizer que Deus ele se compadece de como somos tentados, mas que o pecado mais difícil de se arrepender é aquele de servir a nós mesmos. Então, quando estamos em Cristo, a gente não se baseia mais naquilo que a gente sente, mas naquilo que a gente crê. Né? Então, o Evangelho traz esse enfoque de novidade de vida. Sim. Né? 2 Coríntios 5,17. Quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Isso mesmo. Toda criatura que está em Cristo vai viver uma novidade de vida, vai ter que buscar a santidade. Hebreus 12,14. Segue a paz com todos, mas sem a santidade ao qual ninguém verá a Deus. Sim. E a santidade é você ser separado para o uso exclusivo de Deus. Sim. Que isso implica na nossa vida moral e sexual também. Dos dois lados, né? Hétero e homo. Tá. Lá atrás você falou que né, antes de aceitar Jesus, aquele, né? Sim. Você falou que estava muito envolvido com pornografia. Sim. Né? E eu pergunto para você, qual conselho você dá para as pessoas que tá nesse mundo aí de pornografia, né? Qual o conselho que você dá? Olha, o conselho que eu dou, vou trazer um conselho um pouco científico. Isso aí desse mal, né? Tem uma parte de vício científico e tem outra parte também que é um pouco espiritual, mas assim, a pornografia ela gera um vício comparado com uma droga, por exemplo, a cocaína. Então, alguém que tem problemas com droga vai ter problemas de crise de abstinência ao tentar deixar a droga, né? Da mesma forma, a pornografia, porque ela faz a liberação de dopamina no lobo frontal da mente. Então, é o vício, comparado com uma droga. Então, a gente vive hoje a geração, por exemplo, de dopamina. A gente tá com o celular aqui do lado, a gente já quer ver a cada 5 minutos. É um vício. É uma satisfação de você ver o que está acontecendo. Então, a gente é movido a isso. Então, com a pornografia é algo muito mais forte, porque envolve uma questão sexual, né?
E sentir prazer é bom, só que a gente tem que viver isso da forma correta, né? Então, assim, o que eu vejo? A pessoa que vai deixar a pornografia, ela vai ter que ter um posicionamento, se manter firme em não ceder à pornografia ou propriamente à masturbação. Porque ela vai passar por crises de abstinência. Ela vai dar um tremelique no corpo, ela vai ter a poluição noturna, mais os homens, né, diria. Isso. Vai ter sonhos sexuais, que aí entra a parte espiritual também. O inimigo vai dar sonhos, né? Isso. E a pessoa vai amanhecer conflitada. Nossa, tive sonho sexual. Ai, tipo, tenho vontade, mas não posso. Isso é um sofrimento. Só que o inimigo, ele gosta de colocar um fardo, né? Então, eu comecei a ver isso de uma forma diferente. Quando eu sonhava, coisa assim do tipo, eu acordava e dava risada, tipo... sim. Né? O inimigo tá querendo que eu... Você já sabia, né? Você tinha... Então eu comecei a ver isso de uma forma diferente. Eu não comecei a ver isso como um fardo. Eu vi isso como uma consequência. E que eu tenho a escolha de ver isso como algo positivo ou negativo. Então eu prefiro ver como positivo. Não foi algo que eu procurei, eu apenas sonhei. E eu acordo, oro. Se for o caso, muitas vezes eu peço perdão também pelo sonho, mas é uma coisa involuntária. E sigo em frente. Né? Isso. Então, acho que a melhor coisa é a pessoa olhar isso de uma forma diferente. Não se julgue, não se deixe colocar um fardo pesado em você por causa disso, porém tenha posicionamento, rompa. Arrependimento vem de romper com o pecado. Então, se você se manter firme, vamos dizer pelo menos 1 ano, você vai ver que a tentação que você tinha como antes, você vai ter muito mais domínio próprio se você se manter firme ao decorrer desse tempo. Sim. Porque a parte abstêmica vai saindo. E você vai ganhando mais domínio próprio. Então você não vai mais se incomodar tanto ou sofrer por causa disso. Sim. Né? Então, coisas que me ajudaram é realmente isso. Olhar de uma forma diferente. Não colocar fardo em mim como se a minha luta fosse mais pesada do que a das outras pessoas. Seja hétero ou homem, todo mundo tem problema com pornografia, tem problema em buscar o domínio próprio, mas a santidade, esse que é um ponto interessante da fé. Porque as pessoas olham a renúncia como algo ruim. Não vou poder fazer sexo, não vou poder beber. Só que Deus não se barganha com Deus, mas quando você renuncia e você tem convicção e permanece, Deus ele honra a vida de quem realmente busca. Sim. Então, a renúncia vai te gerar a viver uma plenitude de espírito, domínio próprio, experiências com Deus, ver que você não vai ser mais influenciado por essas coisas. E você consegue romper com a sua vida e, às vezes, até viver já os propósitos que Deus tem na vida da pessoa. Porque, para a gente viver o propósito, a gente tem que romper com coisas que desagradam a Deus, né? Isso. Então, ouvir músicas de louvor na hora que talvez você possa sentir uma vontade... Fazer uma atividade física, vai correr, distrair a mente, né? Resiste ao pecado e o diabo fugirá de vós. Isso mesmo. Só que as pessoas acabam cedendo muito à tentação. Esse que é o... Complicado, né? É verdade. Isso. E aí, assim, entrei na igreja, comecei a ter apoio das pessoas, a minha igreja é uma bênção. Alguns pastores começaram a me ajudar, irmãos da igreja também. Sim. Teve o ministério do GAP, que teve um tempo lá na igreja também, que foi um apoio. O que é esse ministério GAP? É um ministério tipo de acolhimento, né? Acolhimento. Ele lidava com várias áreas. E foi uma área que eu fui bem acolhido, assim, na parte da igreja, né? E aí, com o tempo, Deus foi fazendo algumas mudanças. Sim. Fui começando a ministrar, a dar testemunho. Foi quando eu conheci o pastor Flávio Amaral também, nesse meio tempo. Ele é uma bênção, né? Uma bênção. Por meio dele, lá no início também, ele me ajudou, ele me levou a lugares, conheci outros testemunhos. Olha. Então, assim, o ministério dele também é algo muito importante. Sim. Porque quando a gente conhece outros testemunhos, conhece pessoas que têm um posicionamento de fé com Cristo, com a Bíblia, né? E que mostra realmente a transformação de vida, isso traz edificação para a gente, né? Isso nos estimula a realmente crer que existe mudança. E a dificuldade é essa, por quê? Porque existem muitas pessoas que saíram da homossexualidade e estão na igreja e estão vivendo vida com Deus. Só que, pelos ataques, pelas opressão ou acusação das pessoas, às vezes, nas redes sociais, nas ruas, ou às vezes no trabalho, não sei, as pessoas preferem deixar isso no passado. Não dão muito testemunho da mudança de vida. Porque tem esse confronto. Só que se eu não me posicionar com
com o meu testemunho, como que outras vidas serão alcançadas, né? Se não há quem pregue, né? Então, muitas vidas nas redes sociais eu recebo mensagens de pessoas que estão no mundo, que diz que viu Jesus na minha vida, rapazes que viveram na homossexualidade, pedindo oração por eles, dizendo que eles creem que um dia eles também serão mudados quando viu meu testemunho. Rapazes que se afastaram da igreja. Esses tempos, um senhor já no caso de 50 anos mandou mensagem para mim dizendo assim: nossa, eu já fui da igreja vendo seu testemunho, eu me arrependi. Porque hoje eu tenho 50 anos e hoje entendi que eu queria ter uma família, filhos e esposa. Só que eu fui seduzido pelo mundo e pela homossexualidade. E aí que é um ponto do mundo gay. Tipo, o homossexual ele tende a se desvalorizar quando tiver velho. Então tende a ficar muito solitário, depressão, crise de ansiedade. Irá se sujeitar muitas das vezes em ter que pagar para se relacionar com um rapaz mais novo. Muitas vezes passa por uma humilhação. Então, assim, eu via amigos meus que se prostituem fazendo isso com um senhor de idade que eles se relacionavam lá. E eu não achava isso legal porque eu não trato mal uma pessoa da forma que eu gostaria que eu fosse tratado. Né? E houve uma situação de um dia que eu estava lá no ambiente gay e um amigo meu saiu com um senhor lá e ele saiu todo dizendo que tinha conseguido dinheiro, enfim, prostituição. Aí eu passei perto do senhor que tinha saído com ele. E esse senhor estava com a cabeça baixa, triste, dizendo que o rapaz não teria se relacionado direito com ele lá, só que o velho jogou uma maldição no rapaz, né? Dizendo assim, deixa ele, é que ele está se achando bonito hoje, mas quando ele ficar velho, ele vai passar pelo que eu estou passando hoje. Isso para mim foi até como um cara na tapa, assim, tipo um tapa na cara. Sim. Para mim. Falei, eu imaginei assim, se até para mim eu tinha dificuldades com 27 anos naquela época, de relacionamento, né? que é muito incerto no mundo gay. Sim. Falei, se para mim que tenho 27 anos já é difícil, imagina quando eu estiver velho. Nossa. Então, existe essa realidade, né? E muitos gays acabam sofrendo, só que eles só vão entender isso quando chegar lá, né? Isso. E eu glorifico a Deus todos os dias por Ele me livrar disso, dessa consequência. Sim. Porque o pecado tem a sua consequência, é isso. Então, hoje Deus trabalhou a minha vida ao ponto que eu quero casar, sim, com uma mulher, quero ter filho, só que eu tenho um chamado. E o chamado é tanto para me posicionar biblicamente em relação à homossexualidade, como um chamado pastoral missionário de pregar o evangelho, né? Sim. Então, eu sei que é uma área que a igreja tem dificuldade em se posicionar, porque por muito pouco, se você discorda de um homossexual, você é taxado como homofóbico, né? Então, assim, como eu vivi, ainda que eles me confrontem, para mim isso não me afeta. Então, eu me posiciono sim. Sim, a Bíblia trata como pecado, mas isso não quer dizer que não existe graça de Deus a pessoas que são homossexuais, e até a Bíblia afirma isso. Em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9, ali fala mais ou menos em algumas qualificações de pecado, como adúlteros, idólatras e afeminados, que é um termo no grego acernokoitai e malakoi, ativos e passivos. Então, trazendo uma definição de ato sexual, né? De homens com homens, tratando como pecado. Só que esse texto também fala de pessoas que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que nasceram de novo como uma nova criatura, né? Sim. Pelo Espírito Santo. Então, o texto é muito claro que houve pessoas mudadas pela graça de Deus na cidade de Corinto. Ou seja, houve homossexuais ativos e passivos que foram mudados pelo Espírito Santo. E viveram novidade de vida. Então, existe graça de Deus para pessoas homossexuais. Só que pessoas que seguem a Jesus têm que seguir o seu fundamento de princípio de vida. E sexualidade, à luz da Bíblia, é só num contexto de casamento que envolve procriação e existe esse propósito de Deus, que eu falo que é uma instituição de Deus que se chama família, homem e mulher, né? e procriação em si. Então, mas o homossexual geralmente vai dizer assim, mas o hétero pode casar e ser feliz, eu não posso, né? Tipo assim, com o desejo que ele tem. Fala assim, mas olha, mas não é uma regra isso. Tipo assim, eu sou heterossexual e vou ser feliz. Isso não quer dizer nada. Quantos heterossexuais, irmãs ou irmãos na fé com, sei lá, 70 anos, que nunca se relacionaram sexualmente, que nunca casaram, mas vivem uma vida de relacionamento com Deus, entendendo aqui, casamento é um propósito que envolve mandamento e responsabilidade de ambos
e até no sentido de procriação para cuidar de uma criança, né? Então, é um planejamento de Deus. Então, se eu não se eu não me casei, eu não tenho que me sentir oprimido porque eu não me casei. A minha satisfação tem que estar em Jesus, né? Por mais que a gente tenha dias que a gente se sente um pouco carente ou coisa assim do tipo, Jesus não garantiu em nenhum momento que a gente ia ter ausência de dor ou de sofrimento. Ele falou que tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, todos passarão por aflições, né? Só que a gente pode olhar para as nossas aflições e escolher a não sofrer por elas. Ter a perseverança. E como a palavra de Deus diz, que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Nenhuma luta dura para sempre. Não. Deus, ele dá o escape e abençoa a vida da gente. Então, assim, acaba virando um ato de idolatria, mas o sexo não tem que ser o nosso fundamento. Né? A gente tem que ver um princípio de vida de santidade. Sim. Isso é verdade. Né? E com isso, estou na minha igreja, comecei a fazer curso de teologia, como eu disse, estou no 3º ano aí. Comecei a ir nas igrejas, comecei a dar testemunho, né, como estou aqui hoje. Sim. E muitos rapazes, como eu falei, têm entrado em contato comigo. Até um rapaz transexual mandou mensagem para mim, dando glória a Deus pelo meu testemunho, esses tempos. Olha. Dizendo que também foi um dia da igreja, desviou, que ele fez a transição de gênero. É casado assim, se uniu com outro homem, né? Sim. E cria acho que o filho dele, alguma coisa Sim. assim. Mas ela disse que todos os dias tem a certeza que ela está vivendo o que Deus não quer para a vida dele. Como mulher trans, no caso. Tem a né? consciência, Tem né? a consciência que está no erro. Que está no erro. É. Olha e entrou só. em contato comigo para dizer isso. E achei muito forte. Porque para você ver como que um testemunho impacta vidas, né? Sim. E uma pessoa que está vivendo a consciência do erro, o Espírito Santo fala com ela. Fala com ela. E faz a pessoa glorificar um testemunho de mudança de vida. Então, isso que eu vejo, a graça de Deus e a importância de eu não negar essas experiências, essa mudança de vida e se posicionar, porque um posicionamento implica em alcançar vidas, né? Sim. E o Evangelho é sobre isso. É sobre arrependimento, é sobre salvação e sobre uma vida com Deus. Isso é implicado a todas as pessoas. E todos nós já nascemos num jugo de condenação, né? Romanos 3:23. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Jesus vai dizer que ele não veio para condenar o mundo, mas que o mundo viesse ser salvo por ele. Por ele. Então, não é um pecado ou um outro que vai condenar a pessoa. Todos estamos condenados. Sim. Mas pela graça e pelo sangue de Jesus é que somos salvos. Sim. Né? Então, todos precisam buscar a sua salvação com Cristo. Da forma que você estiver, vá para a igreja. Quem convence é o Espírito. Então, a gente não pode simplesmente forçar uma pessoa a se converter, mas a gente deve pregar para ela. Para quando o Espírito Santo falar com ela e pela opção dela, ela buscar a igreja. Então, isso acaba um pouco a narrativa que a igreja oprime pessoas ou força as pessoas a se converter, que isso não existe. Ninguém vai estar dentro da igreja se não tiver o Espírito Santo. Isso. Isso é um fato. É verdade. E você acha, hoje em dia, né, como a igreja lida com isso? Com um homossexual? Eu acredito que a igreja tem dificuldades. Porque eu vejo a igreja como os meus pais, né? Meus pais não souberam lidar comigo, porque eu fui o primeiro da família. Sim. E aí, eles não entendem muito esse contexto de vida. E é um fato que existem muitos homossexuais que são difíceis. Eu digo que tem diferença de um homossexual ativista de um homossexual normal. O homossexual normal, ele vai até escutar você, respeitar a sua fé, até de entender que é pecado que ele vive. Mas os ativistas caem em cima. E aí, isso que às vezes é um complexo que eu entendo que a igreja tem, porque um pastor, por exemplo, se posicionar como pecado, homossexualidade, como errar o alvo, por exemplo, ele vai ser taxado como homofóbico. Porque criou uma superioridade para o gay que qualquer coisa que contraria ele, o resto é homofóbico. Até eu já fui taxado como homofóbico, sendo que eu fui homossexual, vê se tem noção. Sim, nossa. Pelo meu posicionamento de santidade. Filho, renunciar é a mesma coisa do hétero. Tu que é gay não é melhor do que o hétero. Para Deus dizer que você pode viver como você quer e o hétero tem que renunciar. Não, o evangelho é sobre renúncia. A primeira fala de Jesus fala, nega-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me. Né? Então, só o posicionamento de renúncia à homossexualidade, nas redes sociais eu sou muito xingado, atacado às vezes. Ah, você está se enganando. Ah, você é homofóbico.
Ah, não sei o quê. Olha só. Eles são terríveis. Então, eu entendo, por um lado, a igreja, quando ela tem essa dificuldade de querer ajudar. Porque, por muito pouco, você não vai saber se a pessoa se converteu direito ou não. E se 5 minutos depois a pessoa taxar você como homofóbico, que está fazendo lá vai celebrar, ou querer taxar você como preconceituosa. Ninguém quer. Ninguém. Né? Complicado. Então, assim, é uma área bem difícil. Bem difícil mesmo. Difícil. E eu lembro que logo quando eu me converti, uma mulher uma vez entregou uma palavra para mim. Na igreja, na Garagem de Fogo, lá em Dayatuba, pentecostal. Ela falava assim, olha, Deus está mandando te dizer que está te entregando um ministério que ninguém quer. Nossa. E é uma realidade, porque assim, quem quer falar de sexualidade, se posicionar sobre princípio de vida? É confronto. Falar de pecado, falar de renúncia, falar de santidade. Não é uma coisa que as pessoas buscam. Então, Deus me chamou para pregar sobre pontos importantes que implicam salvação e negligência, condenação. E só que é um confronto na sociedade você se posicionar com isso hoje em dia, né? Sim. Então, é um ministério difícil. Mas eu estou vivendo isso tudo para a glória de Deus e pelas vidas. Né? Porque eu conheci uma verdade e essa verdade implica em salvação e condenação. E eu quero ver todos os meus amigos alcançados pela graça do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Porque a gente sabe que a gente passa por uma guerra espiritual, né? Nesse sentido. Então, é difícil. Eu não julgo a igreja quando ela tem essa dificuldade de conseguir ajudar, porque é um público difícil de ser ajudado. Eles não são tão fáceis. É difícil. Eu sei que é. E eu acho que você até perguntou da outra vez, e eu não sei se eu te respondi, que você falou assim, ainda na questão se eu sentia desejos, né? Sim, sei. Então, eu acho que eu não cheguei a finalizar. Na questão dos desejos, eu comecei a ver de uma forma diferente. Quando houve o gatilho, que eu comecei a perceber que eu tinha atração por mulheres, eu comecei a ver que eu poderia escolher mudar. E de eu poder me casar ou coisa assim do tipo. Ainda estou orando para que Deus apresente a minha Rebeca. Vai. Né? Em nome de Jesus. Mas hoje eu sinto atração por mulheres, quero casar. Porque assim, a cultura contemporânea, elas querem taxar você por aquilo que eles pregam, né? Não existe, sei lá, um ex-gay ou alguém que deixa de ser gay. Porque eles querem, pelo que eles querem. Eu sou obrigado a ser gay no momento que eu não me sinto feliz como homossexual. Isso existe. Eu vou ter que sofrer e ficar num estilo de vida que Deus, por exemplo, não se agrada e nem eu estou me agradando mais. Isso não existe. Então não existe prisão. Não existe nada impossível para Deus. Então, se eu tenho fé o suficiente que eu possa mudar de vida, eu vou viver isso. Agora, implica se eu tenho fé suficiente para isso. Né? Então, hoje, olhando a homossexualidade, olhando tudo que eu vivi antes, eu olho e não consigo mais me imaginar me relacionando com outros homens. Porque é um ato de momento, é um ato sexual que você se relaciona com uma pessoa ali e às vezes você não conhece mais a pessoa, você não vê mais a pessoa. Ou, como eu digo, às vezes até o homossexual fica com você hoje e no outro dia ele passa por você e finge que não te conhece. Existe isso. Né? E levando em consideração a história que eu falei do senhor lá sofrendo depois de velho, tendo que pagar e passando por humilhação, são fundamentos que eu enxergo o mundo gay e eu olho esse princípio de vida e falo, opa, eu não quero isso para mim. Se eu ainda sou novo, eu posso buscar sim mudança de vida. Sim. E as pessoas não entendem isso. Então hoje, entendendo o que é o mundo gay, o que é um relacionamento homoafetivo, qual é a consequência de permanência de viver esse contexto de vida, é algo que eu não quero mais, porque eu não era feliz como homossexual. Eu só usava do mundo gay, das bebidas e das drogas para satisfazer as minhas frustrações, dos abusos e de tudo que eu passei. E o abuso refletiu ao estar na homossexualidade. Possivelmente, se eu não tivesse passado por abuso ou por algumas questões de rejeição, eu acredito que talvez eu nem teria vivido tudo isso. Sim. Mas foram consequências da minha vida. Sim. Né? Então, tem muitos rapazes que estão no mundo gay que, por um abuso, estão lá. Como criança, sentiu atração pelo abusador e se entendeu homossexual, porque a cultura hoje todo mundo é gay. Tanto. Né? Você casou com um varão, aí só porque ele deu uma risada assim, uma coisa, isso aí é gay. Tipo, isso. Eles querem taxar todo mundo como homossexual, né? Agora, quando um cara hétero deixa a mulher
e se assume homossexual, todo mundo aplaude. Agora, quando um homossexual fala, eu cansei de ser homossexual, eu quero mudar de vida, eu vou viver minha heterossexualidade, aí todo mundo critica. Não existe. Começa a jogar Porque pedra acaba em com a cima. narrativa deles. Porque fala, uma vez gay, sempre gay, ou não existe ex-gay, ou coisa assim do Isso. tipo. Eles querem aprisionar rapazes a uma mudança de vida. E permanecer numa vida autodestrutiva, que é o mundo gay. Meu Deus. É surreal. Por isso que eu tenho minha fé muito firmada nas minhas experiências com Jesus e dele me tirar de um contexto de vida que eu sei que lá na frente eu poderia sofrer e viver uma consequência assim sem volta. Talvez eu nem tivesse mais vivo. Porque a gente vai se derrotando em droga, em prostituição, Isso. relacionamento conturbado, abusivo. Violência, né, também. E ainda, às vezes, Contra até se você. relacionar com uma pessoa que pode fazer mal pra Então, gente. Né? violência, né, contra você. Complicado. Então, assim, é um ambiente bem difícil. Bem difícil. É. Mas louva a Deus por isso. Né? Que foi? Nada? Ah, tá. Foi. Não, É. você que tava. Sim. Então essa é a minha experiência. Oi? Ah, eu tô lendo aqui já. É como eu falei, quando ele não tiver mais nada, É que eu acabar. esqueci que você tinha falado. Esse é o meu. Isso, você É que eu esqueceu? esqueci. É. Ah, então é isso que eu tô. Quando você termina e fala, esse é o meu testemunho. Ah, tá. Como eu Então falei vou pra ele. finalizando, assim. Isso. Tem quanto tempo, hein? Que eu nem sei. Tô falando aqui. Não. 1h30? É que você esqueceu, né? É, eu não lembrava qual era o Eu falei, mas nomezinho. será que o irmão E quer esse é o meu terminar e ele não tá lembrado? É, então. Eu não tava lembrando o final do nome. Isso. Não, já. Acho que seria isso, né? Ah, sim. Conselho. Ah, tá, entendi. É. Então dá para entrar nessa pergunta? Dá? Tá. Deixa eu ser. Tá. Sim. Pode falar? Pode perguntar? Tá, então. Você esqueci. Seminarista? Escrevi errado. Tá. Você falou que é seminarista, né? Então, você dá... como é esse trabalho que você faz? É seminário, né? Eu estou fazendo seminário da seminário. da igreja, que é uma você preparação faz, né? tanto pastoral como missionário, né? Isso. Para exercer inicialmente como um teólogo, né? Se formar como um teólogo. E conforme for a direção da igreja, talvez ser chamada um pastoreio, né? Digamos. Pastoreio. Ah, entendi, então. Sim. Você faz, né? Estou cursando. Tá Ano. São cursando. 4 anos. Ah, entendi, então. Sim. Que aí eu estou buscando viver o chamado mesmo, né? Eu sinto como o meu chamado uma obra, tanto como cuidado pastoral, mas também missionário, de cuidar de pessoas e de levar a palavra e o testemunho às igrejas, né? Sim, entendi. Que é o trabalho também que eu faço nas redes sociais, no Instagram, que eu geralmente falo muito sobre esses temas, sobre sexualidade, a cosmovisão da Bíblia, e em outros assuntos envolvendo hoje teologia, como eu estou estudando, né? Sim. Então, são as áreas hoje que eu estou abordando nas redes sociais também. E é uma área que precisa, porque a quantidade de homossexuais, ou até pessoas que nem são homossexuais, entram em contato comigo, tem problemas, às vezes, com casamento. Olha. Também pedem aconselhamento e tudo. Então, as redes sociais têm sido um canal de bênção para poder ajudar pessoas, né? Sim. E esse é, né, seu E testemunho, esse é o meu testemunho. de vida. Glória a Sim. Deus. Amém. Muito lindo, né? Um processo muito grande, né? Sim. Processo espiritual também, né? É processo muito de forte, libertação, libertação. Né? E hoje o irmão está curado, né? Amém. De tudo isso. E aí tá eu curado. quero até usar dessas palavras, libertação e cura, sim. porque na internet eles usam disso às vezes para atacar. Não é cura, né? Então, nossa. Gente, vamos entender uma coisa. Libertação envolve você ser liberto do cativeiro, que é da condenação eterna. Está incluso de hétero a homossexual, qualquer ser humano que respira. Libertação vem de você nascer de novo como uma nova criatura em Cristo e ser salvo para a vida eterna. Então, libertação não implica em desmerecer a conduta de alguém que seja homossexual, por exemplo.
Você pode ser um homossexual que trabalha com suas contas em dia, você pode ser respeitoso, você pode viver conforme o jeito que você quer. Mas quando alguém chega para você implicando que você precisa ser liberto, você não tem que olhar isso como uma ofensa, porque é um contexto bíblico que todas as pessoas precisam buscar a salvação e o novo nascimento, né? Sim. E que nem na questão da cura. A cura é a cura da alma. Quando temos as nossas fragilidades, que Deus vai trabalhando no coração da gente, onde a gente sofreu rejeição, problemas emocionais. Então, a cura da alma vem em você não sofrer mais por aquilo que a gente sofria Que antes, sofreu, né? Então, é voltado a isso. Não que nas redes sociais as pessoas dizem, olha, você tem que ser liberto, tem que ser curado. Cura gay e ter libertação como ofensa. Não, não é isso. Envolve uma implicação de nascer de novo e de você ser restaurado na alma pela cura, né? Isso mesmo. Que Deus faz. É isso mesmo. Glória a Deus. Esse é mais um testemunho. E eu peço ao irmão que ore, faça uma oração, né? Aquele que está aqui assistindo ali, assistindo, né? Receber essa oração também, Deus falar com ele, Deus falar o coração. E o irmão pode orar, tá? Amém. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, queremos te dar graças, ó Pai, por esse tempo, por essa oportunidade, Senhor, de testemunhar da tua infinita graça e misericórdia. E com o testemunho que eu dou aqui hoje, é testemunhar de um Deus misericordioso, amoroso para com todas as pessoas, e que chama a todos a um caminho de salvação e vida eterna, e que seu amor está estendido a todas as pessoas, mas que isso não implica de viver conforme desejamos, mas sim da forma que o Senhor nos direciona a ser vivido. Por isso que eu oro nesse momento, Senhor, agradecendo pela oportunidade de estar aqui, de testemunhar e glorificar o Teu nome por aquilo que o Senhor fez e está fazendo sobre a minha vida. Sim. Queria orar pela vida dos irmãos, que o Senhor venha abençoar a vida deles, o canal deles, que eles venham crescer, que por meio do canal deles vidas venham ser alcançadas, transformadas pela Tua infinita graça. E oro por todos aqueles, ó Senhor, que vão estar vendo esse testemunho, que o Senhor fale ao coração deles, que o Espírito Santo os direcione, que os capacite a viver de acordo com a Tua vontade, que sejam capacitados, ó Senhor, a viver uma vida que glorifica o Teu nome, e que a verdade do Senhor seja levada às nações, e que vidas venham ser salvas em Cristo Jesus. Oro para que todo jugo de engano, de mentira do diabo, Senhor, venha cair por terra, mas que a verdade da Tua palavra seja enraizada sobre os corações que vê este vídeo. Por isso que no nome de Jesus eu faço essa oração, agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu agradeço, irmão, né, pela Amém. sua presença, a oportunidade de estar aqui contando o seu testemunho, né? Amém. Que venha alcançar muitas vidas, né? Que venha alcançar, que venha restaurar, que venha salvar, que venha curar, em Amém. nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você aí, que Deus continue te abençoando. E eu repito mais uma vez, você que quer contar o seu testemunho, vim aqui contar o seu testemunho. Vai ter na descrição do vídeo contato, entra lá em contato, manda o seu testemunho, nós iremos escutar, né, em nome de Jesus, você vai vir aqui contar o seu testemunho. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. E até o próximo episódio do Crente Podcast.